Oi, queridos, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, ó, para completar a nossa aula de hoje, né, nós já vimos um vídeo, já fizemos exercícios nas aulas, mas eu vou mandar para vocês uma aula invertida agora, tá? Umas explicações mais animadas sobre frações. Vocês vão assistir direitinho, bonitinho. E depois, amanhã na aula de matemática, nós vamos fazer alguns exercícios e conversar um pouco mais sobre as frações, tá bom? Então, assistam com bastante atenção. Um beijo. Bye, bye. Hoje, nós vamos falar sobre o conceito de fração. Você já percebeu que trabalha com frações todos os dias? Quando você vai dividir um bolo entre seus amigos, falar que horas são para alguém ou pagar uma conta no supermercado, são apenas alguns exemplos de como o uso de frações faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram justamente devido à necessidade de as pessoas representarem partes de um todo, as famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. No Antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes de plantação, os agrimensores utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar parte de um todo, e assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. Uma fração é a representação de uma quantidade através da razão ou divisão de dois números inteiros. Na notação de fração que mais utilizamos, temos um número sobre o outro separados por uma barra horizontal. A parte de cima da fração é o numerador, que indica quantas partes são tomadas do inteiro. A parte de baixo é o denominador, e indica em quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e retirarmos um desses pedaços, retiramos uma fração de 1/4 dessa pizza. Veja que o denominador 4 representa o número de pedaços em que a pizza foi dividida, e o número 1 mostra o número que foi retirado. Da mesma forma, podemos representar a parte da pizza que restou por uma fração, que nesse caso é 3/4. Você já parou para pensar que em nosso dia a dia estamos rodeados de frações? Juliana ganhou uma barra de chocolate e repartiu com sua amiga Ana. Então, a barra foi dividida em 2 partes iguais. Cada uma das meninas ficou com a metade do chocolate, representado por essa fração. Em uma receita, quando se fala meia xícara de leite, é representada por essa fração, ou seja, a metade da xícara. Agora o Vini dividiu seu lanche com o Gui e a Mari. Cada um deles comeu 1/3 do lanche, ou seja, a terça parte do lanche. Bom, eu fiz essa pizza agora e comi alguns pedaços. Vamos descobrir quanto da pizza eu comi. Depois que eu assei a pizza, eu cortei em 7 pedaços iguais. Desses 7, comi 4. Olha só essa fração. 4/7 representa o que eu comi. Para entender e representar frações, usamos na escrita 2 números naturais separados por um traço na horizontal, que simbolicamente significa divisão. Então, nós temos o numerador 4, que representa o número de partes que foi tomada do inteiro, ou seja, as partes da pizza que eu comi, e o denominador 7, que representa o número de partes iguais que foi dividido inteiro. Lembra que cortei a pizza em 7 pedaços e antes de eu cortar, ela estava inteira. E o denominador também é o que dá nome às frações. Observe. 1/2 ou metade. Essa fração nós lemos 3/4. Escrevemos o numerador 3 e o denominador representado quartos.
Se o denominador fosse 5, seria quintos. Se fosse 6, seriam sextos. Se fosse 7, seriam sétimos. E assim por diante. Agora, se o numerador e o denominador forem iguais, como é o caso dessa fração, nós podemos ler 3 terços ou 1 inteiro. Ou seja, eu tinha 1 inteiro, cortei em 3 partes iguais, mas não tirei nenhuma delas. Então, eu continuo com 1 inteiro. Agora, vamos aprender a leitura das frações com denominador maior que 10. Nesse caso, nós lemos assim: 3, 12 avos. 6, 15 avos. 4, 18 avos. Já as frações com denominadores iguais a 10, 100 ou 1000, olha só como lemos: 7 décimos, 4 centésimos e 4 milésimos. Muito bem, beijos e até a próxima aula!